Olá, bom dia a todos. Antes de mais agradecer a vossa presença. Dá-me a impressão que de facto houve aqui um pequeno problema técnico, pelo menos com a passagem do vídeo. Nós obviamente depois iremos fazer-vos chegar o link para poderem ouvir, ver e ouvir. Apesar de haver legendas, é sempre diferente de facto quando há uma voz, que é o caso. E, portanto, teremos todo o gosto em vos fazer chegar, juntamente com a gravação ou o acesso à gravação deste webinar, também o link para poderem ver o vídeo na íntegra e ouvir. Nós vamos então dar início ao webinar Segurança, o Poder da Inteligência Artificial e da Automação. O meu nome é Luís Martins, sou diretor da área de cibersegurança da Multicert. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área da segurança de informação. Obviamente, dizer-vos um pouco também sobre a Multicert, que é uma empresa portuguesa de segurança digital, com uma vasta experiência em vários setores, de uma forma transversal, e o nosso conhecimento e credibilidade nesta área de cibersegurança é suportado em mais de 18 anos de experiência, a garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade, quer de sistemas, quer de infraestruturas críticas de segurança. Temos projetos em mais de 20 países e o nosso objetivo é apoiar as organizações na sua transformação digital segura. Connosco temos também o João Pestana Soares da Ajumal, em representação do nosso parceiro Sofos, e o qual eu vou passar agora a palavra para ele se apresentar também. Obrigado, Luís. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero agradecer a vossa pontualidade a juntarem-se a nós hoje. O meu nome é João Pestana Soares, sou responsável técnico na Ajumal Associados, representante da Sofos cá em Portugal. Sofos, um fabricante inglês com mais de 35 anos de experiência no mundo da cibersegurança, a proteger mais de 400 mil organizações um pouco por todo o mundo e em mais de 150 países, onde consegue oferecer-vos soluções com base numa rede de inteligência global, soluções cloud e soluções nativas cloud, para proteger os vossos endpoints, sejam estes computadores, portáteis, servidores, ou as vossas redes informáticas com soluções de firewall e UTM, além de proteger contra as técnicas mais avançadas de ransomware, exploração de ataques, vulnerabilidades, phishing, entre outras ameaças. E com isto passo de novo a palavra ao Luís. Obrigado, João. Vamos então passar aqui em revista brevemente pela agenda que temos para este webinar. Já passámos, obviamente, as boas-vindas. Vamos falar um pouco sobre a cibersegurança na cloud, que é um aspecto bastante relevante. A parte da inteligência artificial e automação na monitorização da segurança propriamente dita. Vamos ter também uma demo, neste caso, relativa àquilo que é visibilidade na cloud e resposta a ameaças. E depois vamos falar um pouco sobre qual é a importância da automação num SOC, sendo que teremos depois um Q&A. Este webinar tem uma agenda prevista de cerca de 35 minutos e ao longo do webinar vão poder colocar as vossas questões clicando na caixa de Q&A no topo direito do ecrã. A Andreia, que é a nossa moderadora para este evento e que nos irá acompanhar ao longo da sessão, irá, obviamente, recebendo e vendo as questões que vão sendo colocadas e vai interromper a apresentação sempre que ela achar que é pertinente e à medida que as questões forem surgindo. Aquelas que não conseguirmos responder durante a apresentação, teremos também no final, como já foi referido na agenda, um espaço de Q&A em que tentaremos responder a todas. Também dar-vos a garantia que todas aquelas que não conseguirmos responder mesmo no Q&A, faremos follow-up convosco, não deixaremos nenhuma pergunta sem resposta. Vamos então passar ao tema da cibersegurança na cloud, e que face, obviamente, a uma cada vez maior escassez de recursos especializados nesta área da cibersegurança, sejam analistas, sejam outro tipo de recursos para trabalhar nas equipas, mais uma vez, sejam equipas de segurança internas, nos SOC, e ao mesmo tempo que assistimos cada vez mais os atacantes a tornar-se cada vez mais sofisticados e mais bem-sucedidos, as empresas estão a enfrentar cada vez mais este tipo de ataques e os ataques estão também a tornar-se cada vez mais difíceis de prevenir, detectar e mitigar.
Obviamente que temos também os aliados do ponto de vista tecnológico, como Artificial Intelligence, Data Machine Learning, a automação, de uma forma transversal, estão a tornar-se também cada vez mais importantes, sendo que, claro, é óbvio, teremos que ter um controle sobre a forma como se implementam e operam. Mas, no fundo, estas tecnologias desempenham cada vez mais um papel crucial na cibersegurança moderna, e é essencial que as equipas e os analistas de SOC possam ter acesso a este conjunto de mecanismos para fazer face ao crescente número de alertas e ameaças que as organizações enfrentam diariamente. E, no fundo, esta parceria com a SOF resulta exatamente desse aspecto. Eu vou passar agora a palavra novamente ao João para ele elaborar mais sobre este tema. Obrigado, Luís, pela introdução. Pegando no tópico de inteligência artificial e automação na motorização de segurança, a plataforma que eu irei introduzir da Softshell Cloud Optics. Mas, primeiro, eu gostaria de vos introduzir o conceito de responsabilidade partilhada. Conceito este que é muito desconhecido para decisores de sistemas de informação quando decidem fazer uma cloud journey, ou seja, uma viagem de migração das suas plataformas on-premise para a cloud. Ou seja, tipicamente nos fornecedores de cloud pública existe um modelo de responsabilidade partilhada, onde o fornecedor, seja este Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud Platform, é responsável por fornecer a segurança da infraestrutura que assenta a plataforma de cloud, ou seja, garantir que os serviços de computação, de networking, de armazenamento que escolhem adquirir ou fazer parceria para alojar os vossos serviços neste fornecedor têm que garantir uma norma de ISO 27001 para segurança de informação, tem que garantir disaster recovery a nível das infraestruturas para garantir se um data center cai, que a vossa infraestrutura alojada encontra disponível em outro data center. Mas, no que diz respeito à segurança da informação que as vossas organizações sobem para a cloud, é da vossa responsabilidade. Ou seja, os vossos servidores aplicacionais, repositórios de código-fonte, servidores de base de dados, é da vossa responsabilidade garantir que possuem os mecanismos e as defesas adequadas, tal como se tivessem a infraestrutura on-premise. E aqui estou a falar de implementar sistema de prevenção de intrusos, comunicação segura para estes aplicativos, para estes servidores, com uma VPN, implementar uma firewall para segmentar recursos, implementar autenticação forte para fazermos o login de forma com uma segurança acrescida nos nossos servidores. Isto é da vossa responsabilidade. O fornecedor cloud não vos vai garantir a segurança da vossa aplicação, do vosso servidor alojado na sua plataforma. E com isto traz-nos também outro desafio, que é a falta de visibilidade que os decisores de sistemas de informação se separam quando levam a sua infraestrutura para a cloud. Eu gosto muito de um termo que é o Shadow IT, por norma, é tecnologias que as organizações não têm conhecimento que está a ser utilizada pelos seus colaboradores dentro de portas e torna-se ainda um maior desafio ao levar infraestrutura e serviços para a cloud. E falando em falta de visibilidade na cloud... João, bom dia a todos. Antes de mais, tenho aqui já uma questão relacionada com este tema da responsabilidade partilhada, penso eu. Perguntam-me aqui se é possível enumerar, em relação à segurança na cloud, quais são as ferramentas essenciais, ou seja, o que é que será necessário apostar em primeiro lugar? Obrigado, Andreia. Eu diria que
Em primeiro lugar, seria tentar equiparar a segurança que temos on-premise e levar esta para a cloud. Seja a cifra de base de dados, a cifra das máquinas virtuais, desde a implementação de firewall para fazer uma segmentação, que também é possível na cloud, separando ambientes de produção e não produção, a implementação de uma Web Application Firewall sempre que eu tiver um serviço web ou uma base de dados exposta para a internet, para que quem sirva os pedidos seja esta firewall de aplicações e não propriamente o servidor. E depois os típicos mecanismos de defesa de redes, como prevenção de intrusos, controle de acessos e, por fim, uma plataforma que vos dê visibilidade sobre mais práticas da infraestrutura que está alojada na cloud. Muito bem, penso que está respondido. Vamos avançar então para a parte da visibilidade. Obrigado, André. Bem, falando em falta de visibilidade na cloud, eu gosto bastante desta imagem. Eu desde pequeno que adorava os livros de Onde está o Wall-E, e esta imagem aqui poderia caracterizar vários sistemas de informação a trabalharem em conjunto numa perspectiva multiplataforma. Poderíamos ter aqui várias clouds públicas, vários sistemas interligados, em que o objetivo final seria fazer um bolo. Mas pensem aqui, e agora eu, enquanto estou a falar, lanço o desafio de encontrarem o Wall-E, mas a problemática, especialmente quando fazemos migrações para a cloud, especialmente quando falamos de ambientes multiplataforma, é que é muito fácil perder o rastro da nossa infraestrutura. É muito fácil perder visibilidade sobre um determinado asset se está com o nível de defesa adequado ou expectável para um ambiente cloud. Porque quando temos o servidor na nossa infraestrutura, é muito simples ir a um bastidor ver como é que está interligado o servidor com a firewall, com o switching, com a DMZ. Na cloud perdemos um pouco dessa visibilidade. E então, por norma, existem alguns desafios em migrações para a cloud, onde é que determinada máquina virtual que eu tenho, o meu servidor está, em que instância está. E para resolver o problema de falta de visibilidade, isto eu deixo-vos aqui com 3 vetores-chave, ou seja, e se não encontraram o Wall-E enquanto eu estava no slide anterior, provavelmente estão com este mesmo desafio a encontrar os vossos recursos em ambientes cloud, mas que a plataforma Softs Cloud Optics essencialmente assenta em 3 vetores. Visibilidade, ou seja, pegando no slide anterior, o que não conseguimos ver, não conseguimos proteger, então o que a plataforma vos vai conseguir é dar-vos uma visibilidade contínua e dinâmica sobre movimentações de recursos que estejam a acontecer nas vossas plataformas, nas vossas instâncias cloud, uma visualização da topologia de como os ativos estão interligados, fazer ligações entre servidores, máquinas virtuais, gateways, detecção de anomalias, sempre que algo fugir de um determinado âmbito, a plataforma lança um alerta, e algo bastante interessante, controle de custos. Controle de custos, isto por instância e por fornecedor de cloud pública. Eu deixo de ter a necessidade, se eu tiver infraestrutura alojado em Microsoft Azure, em Amazon AWS, de ter ir a cada um destes portais, ter uma noção do meu custo naquele preciso momento, enquanto que também o Softs Cloud Optics dá-vos uma visão agregada de todos os vossos recursos e também consegue fazer uma previsão de custos futura. O segundo ponto, compliance ou conformidade em bom português, dado que os ambientes cloud são bastante dinâmicos e autoescaláveis, pegando o exemplo do Wall-E anteriormente, este, para quem ainda não o descobriu, já pode estar noutra localização,
é uma das vantagens de trabalhar na cloud e também um dos desafios para este tipo de compliance checks, mas a plataforma consegue-vos dar, com base em templates de ISO 27001, RGPD, PCI DSS, SOC Type 2 ou benchmarks do SIS, ou então com a possibilidade de vocês criarem as próprias políticas de conformidade, se na vossa organização já existir boas práticas ou alguma norma em específica que a plataforma não tenha disponível, podem criar, em conjunto também com o fornecedor de serviços como a Multicert, as vossas próprias políticas de compliance. E resposta temos, como o Luís mencionou na sua introdução, existe agora um crescente desafio a nível de recursos humanos em encontrar recursos técnicos válidos, analistas de segurança da informação, para dar resposta a ataques cada vez mais complexos. Então, é muito interessante apoiar-nos numa plataforma que utiliza inteligência artificial como o CloudOptics para fazer uma detecção de desvios. Eu tenho a capacidade de fazer uma padronização da minha infraestrutura e, se exceder em X% de um desvio, lançar um alerta, mas também ter a capacidade de fazer remediação. Ou seja, a própria plataforma, de forma proativa, pode, conforme um tipo de alerta, dizer eu consigo corrigir. E se por algum motivo a plataforma não tiver uma correção imediata disponível, o que faz é dar-vos os passos ou informa-vos junto do fabricante qual é que é o guia que vocês devem seguir para corrigir aquele alerta. E quero mostrar-vos aqui um exemplo da plataforma para estes três vetores, para estes três pilares. Na parte da visibilidade, o que estamos a ver é um exemplo da imagem topográfica, neste caso de Amazon AWS, como é que os meus ativos estão relacionados. A nível de conformidade, o que estamos a ver é o varrimento de um template e os alertas gerados por este. E a nível de resposta, estamos a ver aqui um exemplo de alertas críticos e depois eu, na minha demonstração, tenho a possibilidade de entrar dentro de alguns alertas, ver a possível remediação. E com isto, passo então para a demo da plataforma CloudOptics. Vou então partilhar o meu ecrã. Fico também atento ao chat e perguntas, a ver se algum de vocês tem alguma questão. Pedia só ao Luís e à Andrei que confirmassem se conseguem ver o meu ecrã, a plataforma Sovos CloudOptics. Tenho o Luís a assinar. Sim. Obrigado. Estou no dashboard da plataforma Sovos CloudOptics, que tem populado assets, ambientes de três plataformas cloud pública, nas quais o Optics é compatível: Amazon AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform. E o que estamos a ver é uma visão sumária desde os alertas num dado espaço temporal. Eu posso ter uma visão diária, semanal, mensal ou completa, ou então de um determinado espaço temporal, definido por mim, e a plataforma já me indica, por criticidade de alerta, o que é que eu devo ter em atenção. Eu depois vou entrar dentro dos alertas e vamos explorar que 19 alertas são estes. Temos a capacidade também de ver uma tendência de alertas durante um dado espaço temporal. Por ambiente, termos uma visão de que hosts, redes, utilizadores ou armazenamento sofreu alterações, desde adicionados, modificados ou eliminados, e depois temos a capacidade de ir mais fundo na plataforma e ver que o utilizador fez estas modificações nestes ativos. A nível de compliance, o que a plataforma não está a dizer é que temos um rácio de vistos de conformidade
que passaram nos testes ou que falharam. Está um rácio positivo, mas eu acredito que para muitas organizações é um rácio negativo, pois temos um número de cheques falhados bastante elevado, mas depois também temos a capacidade de entrar em detalhe e ver que conformidade a nível de template é que falharam. E a nível de alertas, eu faço aqui um destaque. Se repararem, aqui o primeiro alerta, o que me diz é que uma instância EC2, isto para quem não está familiarizado é a Amazon AWS, tentou comunicar com um domínio que a Sofos relaciona com bitcoins. E eu dou-vos aqui um exemplo de ataques a plataformas, especialmente dirigido a plataformas cloud, aproveitando de uma coisa magnífica que é o auto-scaling que os fornecedores cloud vos oferecem, em que quando um determinado recurso está a exceder o seu poder de computação, a plataforma cloud pode, de forma automática, aumentar recursos desse serviço de computação. Ou seja, os cibercriminosos procuram atacar web service, especialmente alojados na cloud, injetam com malware para minar ou minerar bitcoins, para tentarem produzir bitcoins. Quando o recurso de computação está no seu limite, a plataforma cloud faz um auto-scaling e quando dão por isso, no final do mês, em vez de receberem uma conta de 100 euros, 200 euros, 1000 euros dos vossos serviços de computação alojados na cloud, recebem uma de 10 mil. Ora, isto pode ser muito bom se vocês tiverem uma plataforma de e-commerce e notarem um boom de encomendas, mas receberem uma conta de 10 mil euros de computação cloud e as encomendas não são de 100 mil ou de 1 milhão, muito provavelmente têm os vossos ativos na cloud comprometidos. E isto é um problema de falta de visibilidade que muitas organizações enfrentam e que a plataforma de CloudOptics vos consegue ajudar. Entrando então agora um pouco em detalhe sobre os alertas, eu vou entrar aqui em alertas high. Tipicamente, um alerta do tipo high, possível comportamento de uma instância pode ser indicativa de estar a fazer um denial of service, um ataque de negação de serviço, ou aquela instância está a comunicar com endereços IP no exterior que a Sofos considera maliciosos, ou então tentativa de exfiltração de dados, ou seja, roubo de informação através de DNS. Outro tipo de alertas, baixando a sua criticidade, será algo como uma comunicação anormal para um servidor numa porta 80. Lembrem-se que, com base em inteligência artificial, a plataforma faz um padrão das comunicações dos vossos ativos e se houver um desvio, é um alerta que a plataforma levanta. Ou então, a plataforma está a tentar comunicar com um IP que está numa lista negra. Ou então pode ser algo como garantir que o sistema operativo está encriptado. Este foi uma das respostas à pergunta que a Andrea leu do público sobre que tecnologias deveríamos implementar numa viagem para a cloud. Cifra dos nossos recursos na cloud é um desses. Garantir que comunicações do exterior diretamente para os servidores não são permitidas, que devem passar, por exemplo, por uma Web Application Firewall. Ou então garantir que existe retenção de logs a nível, num espaço temporal de 1 ano, por exemplo, para estar em conformidade com algumas regulamentações que obrigam a reterem logs durante um mínimo espaço temporal. Outro exemplo de validação de conformidade é num bucket de S3, por exemplo, garantir que o parâmetro de visibilidade, em vez de estar como public, ou seja, onde permite que qualquer pessoa desde a internet consiga listar o conteúdo daquele repositório, fique como private. E esta plataforma, eu aqui abri um alerta que é garantir que
existe uma validação dos logs a nível de integridade destes. É possível, pegando num alerta, criar um ticket, a plataforma entrega com serviços de ticketing, aqui está o exemplo do Gira ou do ServiceNow, ou então, sempre que possível, ele deixa fazer o remediate. E quando não é possível fazer um remediate de forma automatizada, o que ele dá é a solução no próprio fabricante para visualizarem a resolução a este tipo de alerta. Entrando nos restantes menus, temos a capacidade de fazer aquela visualização a nível de topografia dos meus ativos. Aqui, por cloud pública, eu estou a ver várias instâncias de Amazon Web Services. Posso sempre exportar uma imagem topológica do que estou a visualizar, ou então fazer um chamado drill down a uma determinada instância e ver como é que os meus recursos estão interligados entre eles. É bastante útil para, no desafio que eu mencionei há pouco da falta de visibilidade, quando tínhamos uma infraestrutura on-premise, eu muito facilmente podia ir ao basteador e verificar se o servidor, qual é que era a ligação que tinha com a firewall, com a DMZ, na cloud. Não é um processo tão simples, mas temos agora a capacidade, com o Cloud Optics, fazer esta interligação e esta visualização de forma bastante simples e exportar a qualquer altura. A nível de visualização de identidades, conseguimos perceber o utilizador, um determinado utilizador das vossas próprias plataformas, temos a capacidade de saber que recursos e serviços ele tem acesso e também ter o chamado um audit trail, saber quem fez o quê a um determinado segundo. Temos esta capacidade de, e o mais importante é que consolidam esta informação toda, seja de qualquer instância que vocês tenham alojada nas 3 clouds públicas, Microsoft Azure, Amazon AWS e Google Cloud Platform, numa única plataforma que é o Cloud Optics. E aqui no menu Discover, o que vocês podem é listar por plataforma cloud pública os vossos hosts, as vossas redes, armazenamento, infraestrutura de autenticação, infraestrutura serverless. Tem esta informação toda consolidada nesta plataforma. Vemos aqui os hosts. Muito interessante também é a capacidade de visualização de containers, sejam estes Kubernetes ou Native Kubernetes ou então EKS da Amazon Web Services, por exemplo. Temos a capacidade de entrar dentro de containers para quem faz desenvolvimento na cloud, ver a visão das minhas redes, recursos de armazenamento, logs de atividade por tipo de asset e, muito interessante, o Spend Monitor para me dar uma previsão do custo ao dia de hoje, custos passados e fazer uma previsão futura dos custos. Quase para terminar, a nível de políticas, existem 46, vou voltar a dizer, 46 políticas pré-definidas que a plataforma Sofos Cloud Optics consegue ajudar-vos a fazer validações. Está dividido por fornecedor de cloud, neste caso AWS, Azure, Google Cloud, Infrastructure as Code. Porquê? Porque o Cloud Optics tem a capacidade também de integrar com Jenkins, com o GitHub, para validar os vossos repositórios de código-fonte, ou então validar dentro de containers. Dou-vos aqui um exemplo de a política de RGPD da Azure, as validações conforme os artigos do RGPD, garantir que a encriptação de um disco do ativo está ativa, a encriptação a nível de base de dados está ativa, garantir que logs estão ativos e com um determinado período de retenção.
E, como eu vos falei anteriormente, ainda na minha apresentação dos slides, se a vossa organização já tiver um conjunto de boas práticas ou seguir uma normativa no qual a plataforma não tem uma política automatizada, podem sempre criar as vossas próprias políticas. Está aqui, por exemplo, esta AWS Custom Policy, e podem sempre trabalhar em conjunto com um fornecedor de serviços de segurança de informação como o Multicert para criarem a vossa política de segurança de informação conforme uma análise prévia, um questionário à vossa maturidade. E apenas para terminar, temos a capacidade de ver os ambientes que estão integrados. Neste caso temos exemplos das 3 clouds públicas mais Kubernetes e também a capacidade de adicionar aqui Infrastructure as Code, ou seja, para que a plataforma faça uma análise a nível de segurança do código-fonte que esteja alojado aqui em GitHub, em Bitbucket ou em Jenkins. E com isto termino a minha demonstração da plataforma SoftCloud Optics. Fico a aguardar por alguma questão ou alguma dúvida via chat ou perguntas e passo João, de novo. Assim, Andréia? Aqui, antes de passares ao Luís, temos aqui já 2 questões. Perguntam como se instala este produto, se é um appliance ou é um software, e também se é possível experimentá-lo. Obrigado, Andréia. Respondendo à primeira pergunta, é uma solução as a service baseada em cloud. Ou seja, o Cloud Optics da Sofos faz uma integração sem agentes entre a cloud da Sofos e as clouds públicas e as respectivas instâncias. Dou-vos o exemplo de fazer a integração para receber estas fontes de informação para que o Optics consiga ter esta visibilidade, é fazer uma integração a nível que as próprias plataformas cloud pública disponibilizam a nível de API. Ou seja, não precisamos de instalar nada na cloud, não é preciso nenhuma appliance, é completamente as a service. E é tão simples como correr uns scripts de integração em cada cloud para dar visibilidade ao Optics. Penso que a primeira pergunta está respondida. Sim. E em relação à experimentação do produto, ou neste caso, se há algum período experimental? Existe um período experimental de 30 dias aqui da plataforma Cloud Optics. Tem uma limitação temporal que são os 30 dias e o número de assets, ou seja, de inventório que ela dá, que são 100. Só consegue dar a visibilidade de 100 assets, de resto conseguem explorar todas estas funcionalidades que eu vim a falar na minha apresentação e aqui na minha demo. Muito bem, acho que podemos avançar então. Obrigado, João, pela tua excelente e detalhada apresentação da demo. E retomamos então no tópico da importância da automação no SOC. Obviamente nós, como se percebeu, utilizamos em parceria também o Cloud Optics para providenciar os serviços SOC e entendemos que de facto o papel da automação no SOC acaba por ser aliviar o fardo dos serviços de cibersegurança, quer a automatização de comportamentos repetitivos e tarefas recorrentes de eventual menor valor, quer do ponto de vista daquilo que é a sua automação, dar melhor e mais rápida resposta, sendo que o tempo de resposta aqui é crucial. Obviamente que o grau de automação pode ser ajustado e as equipas de segurança podem determinar se desejam que algumas tarefas sejam incluídas ou não e se haja interação humana, que são fundamentais em alguns processos, ou se desejam que todas as tarefas estejam totalmente automatizadas. Obviamente que é uma tecnologia que ajuda quer os analistas, quer as equipas internas e permite uma resposta mais rápida a possíveis ameaças de segurança, mas no fundo estes analistas acabam por ter uma quantidade de tarefas e processos em que a automação acaba por desempenhar um papel vital para os libertar
para uma análise mais profunda de outros temas e concentrar-se, no fundo, em tarefas de maior valor, nomeadamente focando a sua atenção em ameaças reais e não em falsos positivos propriamente ditos. E, portanto, toda esta componente de Artificial Intelligence é absolutamente crucial para nós prestarmos o serviço. Nesse sentido, nós desenvolvemos uma plataforma de cliente, MySOC. No fundo, achamos que é essencial também que esta informação mais técnica possa chegar à gestão de uma forma mais simples e perceptível, de forma a que essa também possa tomar decisões informadas mais rapidamente, mais facilmente. Nós desenvolvemos basicamente 3 indicadores principais para a gestão, e estes indicadores são a cobertura do serviço, no fundo, qual é que é a quantidade de ativos que estão a ser abrangidos pelo serviço de monitorização do SOC, um score de cibersegurança, isto é, qual é que é o nível de segurança que a organização tem mediante os ativos críticos que estão a ser monitorizados, e, finalmente, o potencial de perda financeira, sendo que este último é uma avaliação que estabelece, basicamente, uma relação entre os serviços que são disponibilizados por um determinado ativo e o seu valor financeiro face a uma eventual perda ou indisponibilidade deste ativo. No fundo, a plataforma de cliente é, acima de tudo, um portal agregador que permite a interação entre as diversas equipas envolvidas no processo e permite rastreabilidade de todas as ações que vão sendo tomadas e implementadas, que é muito importante. Falando um pouco também sobre a nossa visão do que é um Cyber Security Intelligence Center, achamos que é naturalmente mais do que apenas um SOC tradicional. Falei-vos um pouco no slide anterior daquilo que é, no fundo, a área de cliente, que tem todos os relatórios, a parte das análises, a parte de live tracking, a gestão de vulnerabilidades e incidentes. Depois temos, como foi mencionado, e neste caso hoje trouxemos o Cloud Optics, mas temos várias outras tecnologias que ajudam a otimizar todo o trabalho que nós fazemos, desde CM, SOAR, Artificial Intelligence, Data Machine Learning, enfim, várias tecnologias que achamos que são essenciais e diferenciadoras no nosso SOC. Depois temos, obviamente, a componente de testes de intrusão, que no fundo servem para complementar todas estas peças tecnológicas e ajudar a diagnosticar e a fazer um assessment através quer de testes internos, quer de testes externos e auditorias de segurança do ponto de vista de análise de risco tecnológico de assets que estão expostos na internet. Depois temos, obviamente, a parte da monitorização propriamente dita, no fundo aqui com a identificação dos incidentes e, acima de tudo, com a detecção de ameaças e a sua resposta. No fundo, o nosso interesse aqui é detectar e agir o mais rapidamente possível para, depois de identificado o incidente, contê-lo e erradicá-lo para repor a normalidade do funcionamento o mais breve possível. E, finalmente, temos a parte do conhecimento e pesquisa com fontes avançadas de dados, com a parte da análise de maturidade propriamente dita, uma avaliação inicial e contínua, a componente de Threat Intelligence e análise forense. Em termos de metodologia, que nós recomendamos e pensamos que isto é de uma forma transversal aplicável a qualquer organização, a implementação de um programa de segurança ou de cibersegurança, nós identificamos aqui 5 fases. Para reduzir os ciberriscos devem ser levados em linha de conta num programa de cibersegurança. Numa fase inicial, a fase 0, digamos assim, que é por onde tudo começa, com uma avaliação da maturidade. Isto faz-se de 2 formas, essencialmente através de um questionário em que é respondido mais ligado à parte processual, digamos assim, e depois a parte de análise de vulnerabilidades e testes de intrusão mais ligada à parte tecnológica, digamos assim, mais técnica. Isto permite-nos, obviamente, ganhar um conhecimento de qual é que é o estado da organização e, com base nisso, fazemos um segundo passo que tem a ver com a parte da sensibilização. E, portanto, neste segundo passo, fazemos muitas vezes campanhas de phishing direcionadas para perceber qual é que é e complementar a informação do passo 0, qual é que é o nível em que a organização está
e como é que responde, por exemplo, a uma campanha de phishing direcionado. Depois são feitas ações de formação e é feita novamente uma segunda campanha, ver no fundo como é que foi a eficácia dessa formação e ver se efetivamente houve uma melhoria. Com base em toda esta informação, desenha-se então um plano, é emitido obviamente o relatório de como é que a organização está, desenha-se um plano, uma proposta de roadmap de cibersegurança que vai no fundo conter um conjunto de indicações já prioritizadas com base nos orçamentos disponíveis e também naquilo que é a análise de risco que foi feita, portanto, para endereçar os assets com maior risco. Na fase 3 temos a implementação propriamente dita com a execução, no fundo, do plano e, obviamente, serviços de monitorização para acompanhamento da implementação e terminamos, na realidade não é terminar porque é um ciclo de melhoria contínua e, portanto, aquilo que fazemos é reavaliamos no final da implementação e tentamos detectar pontos de melhoria contínua para continuar a ajudar. E, no fundo, achamos que, com todas estas peças, é uma forma de endereçar de uma forma transversal qualquer organização que tenha interesse em saber onde é que está, do ponto de vista da cibersegurança e, obviamente, ter um processo de melhoria contínua que lhe permita ir incrementando os níveis de cibersegurança para responder às crescentes ameaças. Eu terminaria aqui, então, a minha apresentação e passaríamos para as Q&A que, eventualmente, ainda existirem. Foram sendo respondidas algumas questões, mas estamos agora abertos a outras questões que, eventualmente, tenham surgido e não tenha havido possibilidade de responder. Sim, Luís, já tenho aqui uma questão que penso que vai no seguimento da tua apresentação. Tenho aqui o Carlos, que diz que é dono de uma PME e está a perguntar se consideramos uma boa aposta e viável este tipo de solução para uma empresa dessa dimensão e que valores é que estamos a falar de investimento por ano? Ok, é difícil porque o nosso contexto de PMEs vai de quase microempresas que têm desde 3 a 10 trabalhadores a empresas que são médias, digamos assim, e que já são de uma dimensão bastante diferente. Mas eu diria que como métrica podemos considerar que as empresas devem olhar do ponto de vista do orçamento que alocam, digamos assim, à parte da cibersegurança anualmente e face àquilo que é os contextos que nós conhecemos e dos estudos que eu tenho acesso, anda sensivelmente à volta dos 10% do budget disponível para o IT. É óbvio que nós sabemos que depois isto não chega para tudo aquilo que são as necessidades que efetivamente acabam por acontecer, mas daí a importância de se ter um plano, de se priorizar os investimentos face àquilo que é a criticidade dos assets que nós temos e dos serviços que nós queremos disponibilizar aos nossos clientes. Muito bem, Luís. Tenho aqui uma questão em relação ao licenciamento da Cloud Optics. Não sei se, João, perguntam-me aqui qual é que é a forma de licenciamento desta plataforma. Obrigado, Andreia. A plataforma é licenciada pelo número de assets que o Cloud Optics consegue ter visualização nas plataformas cloud pública e suas instâncias. O que é um asset? É qualquer recurso de servidor ou instância de base de dados, desde uma Azure VM, um AWS EC2, um Azure SQL Server, um container de Kubernetes, tudo o que seja um recurso de computação e de base de dados. Muito bem. Agora tenho uma questão que penso que pode ser respondida pelos dois. Gostava de saber o nível de maturidade da minha empresa. Como faço? Não sei se queres começar tu, Luís. Sim, poderei começar eu. Como eu tinha mostrado no slide em termos de metodologia, aquilo que nós aconselhamos é que comece por responder a um questionário. Nós temos até online um questionário do qual poderemos fornecer um link para responderem algumas questões. São questões mais genéricas, mas já permitem ter uma ideia do ponto de vista daquilo que é a maturidade na área de cibersegurança, do ponto de vista mais processual. Obviamente que deve ser complementado com uma análise de vulnerabilidades e testes de intrusão, pelo menos focado naquilo que são os assets mais críticos da organização, ou pelo menos aqueles que estão expostos na internet,
muitas vezes acabam por ser, se calhar, o primeiro ponto de contacto com os ciberatacantes, mas também, muitas vezes, é preciso olhar para dentro da organização. Portanto, mas eu diria que é fazer este primeiro passo, isso dá-lhe uma percepção mais facilmente para saber qual é que é o estado da nação. Aqui, no limite, se calhar, sugeri também até a própria demo de Cloud Optics, se tiverem ambientes na cloud, pode ser uma boa forma também de percepcionarem como é que estão do ponto de vista de segurança, uma vez que, como foi mostrado na demo de uma forma muito detalhada por parte do João, tem ali um conjunto de boas práticas e normas que podem dar claras indicações de eventuais pontos que possam necessitar de correção. Sim, isto só pegando no que o Luís introduziu e também para complementar, o que a tecnologia vos consegue oferecer, nomeadamente o Cloud Optics, não só um estado de maturidade de segurança de informação, mas também conhecerem a vossa própria realidade a nível de cloud, perceberem a nível de recursos que estão a ser utilizados, dar-vos um pouco aquele tema da visibilidade aos vossos recursos, porque o Luís falou, e muito bem, fazer um inquérito à maturidade, fazer testes de intrusão e de vulnerabilidades, mas também é muito importante saber se existe algum dos nossos ativos que está em risco e eu não tenho conhecimento ou controle sobre ele. E a plataforma Cloud Optics consegue ajudar de uma forma complementar ao que o Luís disse, a ajudar a fazer esse assessment de maturidade. Muito bem, acho que respondemos. Temos mais aqui algumas questões, mas são sempre à volta dos mesmos temas. Eu penso que se houver ainda alguma questão que fique por responder, vamos responder no seguimento deste webinar. Contudo, também enviaremos no seguimento um e-mail de follow-up onde podem também colocar questões, caso persistam algumas dúvidas. Penso que podemos avançar, então. Sem dúvida. Faríamos então aqui, primeiro de tudo, o agradecimento da vossa participação e, para terminar, gostava apenas de sumarizar aqui os aspectos mais relevantes, digamos assim, que acho que são chaves. No fundo, estabelecer o estado atual de maturidade com um scoring de cibersegurança que vos permita saber exatamente onde é que estão, determinar qual é o risco, ou seja, qual é que é o potencial de perda financeira e porque é que isto é importante para vos ajudar a priorizar o investimento que têm que fazer. Ponto número 3, implementar um conjunto de medidas técnicas e organizativas que abrangem esses ativos críticos. E aqui, como eu disse, podem ser medidas mais processuais ou mais tecnológicas. Eu acho que ambas são necessárias e elas são complementares, mas isso acho que é a mensagem-chave, é exatamente seguir estes 3 passos, digamos assim, para poder elevar o nível de cibersegurança. Mais uma vez também agradecer a participação do João e do nosso parceiro Sofos, agradecer a todos e desejar um resto de bom dia. Obrigado, Luís, obrigado a todos os presentes e pela sua disponibilidade e obrigado à Multicert por terem endereçado o convite. Um bom dia a todos.